Ô Akira, vamos lá pro IOMV. Só é o seguinte, tem os nomes aqui, pode ser que eu fale a pronúncia, eu treinei com você antes. Se eu falar errado, você me corrija, por favor, tá bom? Então vamos lá. A gente fez a brincadeira com triatletas. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então você vai escolher dos 10 aqui quem é o triatleta que você investe. Vamos lá. Simon Whitfield. Ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Sydney contra Johnny Brulé. É Brulé? Brownlee. Johnny Brownlee. Bronze no triatlo nos Jogos Olímpicos de Londres e ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Tóquio no revezamento misto. Então, desses dois, quem que você escolhe? O Brownlee. Johnny Brownlee. Mais difícil. São triatletas de gerações diferentes, Isso, né? é. Mas se a gente fizer para aqui, né? Se os dois estivessem aqui hoje, eu apostaria no Brownlee. Boa. Bom, Johnny Brownlee ou o Reinaldo Colucci, ouro no triatlo nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e disputou as Olimpíadas de Londres. Então, Johnny Brownlee ou o Reinaldo Colucci. O Reinaldo é um atleta mais novo, né? Apesar de ser um triatleta super experiente, e é um triatleta que agora migrou para as provas longas, né? Tá indo super bem, foi segundo no Ironman Brasil, agora que foi semana retrasada. Tá fazendo o caminho que você fez. Tá fazendo, mas ele é um triatleta muito melhor do que eu. Mas eu aposto no Brownlee. Brownlee, beleza. Ganhou duas já. O Johnny Brownlee ou o Ian Frodeno, que foi ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ian Frodeno 10 vezes, cara. Sério? Nossa, hein? Ian Frodeno, ele foi ouro, né, nas Olimpíadas, certo? Foi ouro nas Olimpíadas de Pequim. Isso. E ele foi um triatleta que migrou para as provas longas. E ele, hoje em dia, nas provas longas, apesar de ter tido uma lesão, ter operado, ter ficado fora um tempo e ter retomado agora, né, novamente os treinos e as provas, ele ganhou todas as provas, ganhou Kona, bateu recorde, ele é minha aposta. Boa. Ian Frodeno ou o Christian Blumenfeld, é isso? Daí... O Blumenfeld, ele foi ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O último agora. O último agora. Esse é um dos casos que é um atleta de curta distância que migrou para as provas de longa distância. Funcionou bem. Funcionou bem, o cara ganhou tudo. Recentemente, ele fez um desafio de fazer o triatlon sub 7 horas. O quê? Que era um desafio que foi um evento, uma ação que algumas marcas fizeram, que a prova você podia fazer acompanhado, né? Então, natação você podia fazer no pé de uma equipe, o ciclismo era numa equipe, você podia usar vácuo, e na corrida você podia usar alguns atletas. Ele bateu às 7 horas, fez 6 horas e 40 e pouco. Nossa. Que isso? É um cara que fez já diversos Ironmans também, sub 8 horas. E eu vou te falar, como o Ian Frodeno teve essa lesão e está retomando agora, o Ian Frodeno já tem uma idade um pouco mais avançada do que o Blumenfeld. Acho que o Blumenfeld agora... É o Blumenfeld. Eu invisto no Blumenfeld. Boa. Bom, tem mais aqui. Blumenfeld ou o Javier Gomes, que foi prata no triatlo nos Jogos Olímpicos de Londres. Javier, um histórico espetacular de diversas vitórias no circuito mundial, campeão do circuito mundial da ITU também algumas vezes, talentosíssimo, mas aposto no Blumenfeld. O cara 6 horas e 40 e poucos, né, que ele fez. Não sei se eu tô me enganando aqui, mas... Forte. Blumenfeld ou o Mark Allen, que foi 6 vezes campeão mundial do Ironman. O cara foi 6 vezes campeão mundial do Ironman. Merreca. Triatletas de geração totalmente distintas. Mas o Mark Allen é meu ídolo até hoje. Então, Mark minha Allen? aposta vai nele. É mesmo? Mark Allen. Olha a rabeira levando. Só tem mais 2, hein? Ixi. Caramba, eu acho que nunca aconteceu isso, de o cara ir ganhando, aí escalando e tal. Muito bom. Mark Allen ou Peter Reed, é isso?
Peter Reed. Peter Reed, ele foi 10 vezes campeão do Ironman, incluindo 3 vezes o campeonato mundial. Ixi. Peter Reed é um atleta canadense. Tive a oportunidade de treinar com ele quando eu fui morar nos Estados Unidos. A gente tinha o mesmo Que técnico. legal! A gente treinou junto. Ah, animal. Mas o Mark Allen continua sendo a minha Epa. lenda viva. Foi o meu ídolo, minha inspiração por muitos anos. Foi um cara que em 88 travou uma batalha com o Dave Scott, que é um outro triatleta super renomado, ídolo também da década de 90. E os caras já faziam a prova nessa época para 8 horas baixo, Isso, né? Não tinha os fazendo recursos que tem prova hoje em dia, né? com bicicleta de ferro, de sunga e comendo banana. Então, para E mim, não tinha tênis não de tem placa comparação. também, não tinha nada disso. Peter Reed? Mark Allen. Mark Allen. Ficou o Mark Allen aqui contra o último cara aqui. É um que teve o prazer de ser entrevistado por você no último Summit do BTG. Ixi. Então é o Mark Allen contra o Tim Don, que é o atual recordista mundial do Ironman com tempo de 7 horas, 40 minutos e 24 segundos. Tim Don é um cara espetacular, da minha geração. A gente competiu junto. Olha, Quando a gente teve lá no evento do banco, eu até mostrei pra ele alguns resultados de prova, que tô eu e ele muito pertinho, assim, nós dois, assim, enquanto a gente ainda era júnior, né? Até teve um Mundial de Cleveland, que eu acho que foi em 1996, que a gente largou junto, fez a prova muito perto ali. Legal. É um cara que, tem uma história de recomeço muito foda, né? Ele teve um acidente treinando, no ano né? que Treinando, ele... não, tava finalizando, ele já tava em Não, Kona, ele tava se não me engano, dando não é um isso? rolê em Kona, né? Foi fazer um aquecimento ali com a bike, fazer um da reconhecimento de prova, percurso antes da prova. Eu tava junto com ele na ocasião. A gente tinha o time lá, que era o Team Bravo, né? Que tinha alguns atletas. Ele, nesse ano, foi o ano que ele bateu o recorde do Mundial, do Ironman, da distância, aqui no Brasil. E tava numa toada super boa pra ser um dos top 3 ali no Havaí. E aí, dias antes da prova, ele saiu para fazer um reconhecimento de percurso, testar a bicicleta. Voltando pro hotel, ele foi atropelado por um caminhão e sofreu uma fratura na vértebra do pescoço. Foi hospitalizado e aí optou por um tratamento pouco convencional, que é de colocar o halo, que é uma coroa que fica parafusada no crânio e apoiada nos ombros, para que você não tenha o movimento do pescoço. E isso, nesse ano, tirou dele todas as chances que ele tinha, né, ali de conquistar, talvez agora, como triatleta de longa distância, uma coroação que ele merecia. Se tratou, voltou, fez uma maratona ainda, mas depois não retornou ao triatlon, ao cenário do triatlon mundial. Respeito muito ele pela história que ele tem de seleções mundiais e de Olimpíadas, que ele já participou, mas não tem como eu deixar o Mark Allen de lado. O Mark Allen, o apelido dele é The Grip, ou seja, a garra, de tanta garra que ele tinha competindo. Então, ele, para mim, é o meu investimento, é o buy and hold que a gente deixa na carteira. 6 vezes campeão mundial da Ironman, Mark Allen. Aí eu invisto, a Akira investe no Mark Allen, muito bom. Ô Akira, esse papo foi muito bacana, acho que foi talvez o mais longo que a gente teve aqui, e se deixasse ficava muito mais.